Deus me deu um recado um dia, que eu fiquei assim, uau, isso daí realmente tocou meu coração, porque ele me mostrou um ateu, barbeiro, e um homem que era muito cristão, pastor também. Aí o barbeiro falou assim, por que você acha que Deus existe? Porque olha o tanto de fome, violência que a gente tem, tanto de coisas que a gente tem. Então, o cristão, ele não falou nada. Ele só foi na rua, viu um homem todo barbado, todo cabelo grande, de mulher, mais ainda, trouxe para a barbearia e falou, por que esse cara não tem um cabelo cortado, barba cortada? Ele falou, Parada. o barbeiro disse assim depois, porque ele não me procura. Então, Uau. eu queria falar que, na verdade, a fome, a violência só existe porque essas pessoas não procuram Deus. E Deus está sempre presente. Mas a gente também não pode se afastar. Como aquela obra, não lembro se era de Michelangelo, que eu já estudei, estou estudando na escola, que vê o Deus, o centro de tudo, que era desenhado em forma de um cérebro, que ele estava com a mão esticada, e Adão com a mão assim. Você percebe que para você encontrar Deus, você tem que procurá-lo primeiro. Então, é isso. Mas eu vou embasar isso aí para você. Sim. Jeremias 29:13, ele diz uma coisa, buscar-me-eis, você tem que buscar, como você falou, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Aí depois ele diz assim, ó, e serei achado por vós, serei achado por Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você falou uma coisa muito forte. A pessoa tem que buscar. Você, Mateus 7:7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Olha só, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abicilhar. Então, você está entendendo que você tem que fazer a tua parte. Porque, na verdade, ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus, a terra. O Salmo 121, ele é muito interessante, que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus só faz coisas grandes. Você imagina, você tem um Deus que pode todas as coisas, né? O apóstolo Paulo está falando, Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo? Essa pergunta que você fez é muito interessante, porque você precisa pedir. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele diz, eu sou o dono da prata e do ouro. Sou eu que curo todas as enfermidades. Né? Olha só, sou eu que perdoo todos os pecados. Olha, como esse Deus é o Todo-Poderoso. Por que não se aproximar dele? Por que não... Aí vem João 8,32 que diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então você precisa se aproximar. Há muitas pessoas sofrendo nessa terra porque não tomaram uma decisão de encontrar com o Pai. A Bíblia diz que nós temos um Pai presente. Ele está online 24 horas. Você pode pedir a Ele de manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora, Ele vai te atender. Né? E o Provérbios 8,17, ele diz algo muito interessante. Deus está falando, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam vão me achar. Então, tudo depende disso que você falou. Tem que buscar. Quer comer o melhor dessa terra, quer ver o sobrenatural de Deus nessa terra, quer impactar uma geração, então você precisa se aproximar do Pai. Ele vai fazer todas as coisas. Amém. Tem mais, João Vitor. Qual versículo da Bíblia que chegou assim a tocar mais no seu coração, falar mais com você, que você mais se identificou? Eu vou falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você ama Deus, Ele vai fazer coisas inefáveis, vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Por exemplo, você vai fazer um concurso, só tem uma vaga. Se você é próximo do Pai, se você é íntimo do Pai, a vaga é tua. Ele vai te priorizar, porque você prioriza o reino.
Entendeu? Então, esse versículo me marcou muito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você que está nos assistindo, quando você começar a amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu não vejo meu celular, eu não vejo meu tablet, não falo com ninguém, a não ser, como você falou, 2 palavras, com o Espírito Santo. Eu falo com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Ele vê coisas que nós não estamos vendo. Outra coisa, foi ele que me deu capacidade física, mental, emocional para me ter um bom emprego, para me ter 3 filhos que estão impactando uma geração. Agora, por que eu não vou priorizar ele, né, o Todo-Poderoso? Então, quando eu acordo, eu dobro meus joelhos, oro, falo com ele, dou bom dia ao Espírito Santo, faço minha parte de adoração e as coisas começam a fluir. Muitas pessoas me perguntam, mas por quê? Seus 3 filhos estão impactando uma geração. Porque eu estou priorizando o reino. Você está entendendo, João Vitor? Sim. Você precisa priorizar. Primeiro o reino. Aliás, Mateus 6,33, ele está dizendo muito isso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas olha a coisa que é muito poderosa. Primeiro o reino, a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Imagina, Deus realizando o teu sonho. Deus vai realizar sonhos quando você é próximo dele, quando você se torna íntimo dele. Então, você tem que ter intimidade e convivência com o Espírito Santo. Você que está nos assistindo, você precisa ter intimidade e convivência com o Espírito Santo para você ver o sobrenatural na tua vida. Respondi, viu, João Vitor? Respondi. Agora é a vez do Tiago Barbosa, né? Que não fez ainda quase nada de pergunta. Mas, filhão, Thiago, o que Tiago Barbosa está fazendo aqui no podcast? Na verdade, eu tô quase saindo aqui, deixando vocês dois aqui, porque tá tão bem que eu pode conduzir, filho. Você tá bem, pode. Você é o guia. E vamos lá. Você tem alguma questão que você queira perguntar mais também sobre legado, sobre o seu pai, que você queira saber, a gente está aqui, às vezes a gente tem algumas conversas, mas caso você queira também ter alguma dúvida com relação... Eu quero dizer só para você que esse é um dos grandes podcasts que eu estou fazendo, hein? Muito forte esse podcast. Amém. Até por causa da presença do João Vitor, as perguntas que ele elabora, que ele faz. E é natural, a gente está aqui mostrando, né, o seu Dário, a gente está guiado aqui pelo Espírito Santo, né, filho? A gente não quis combinar nada, falei para ele fazer poucas perguntas, porque... eu sei o coração dele, eu sei que eu sou apenas uma pessoa que está abrindo o caminho para que ele me suceda de forma fenomenal. Tiago, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Isso que você está fazendo é muito forte, porque o maior legado que você possa deixar para os teus filhos é a palavra. É o temor a Deus. Sim. Temor a Deus. Porque criar filhos é um desafio. Criar filhos é uma batalha espiritual. Você não pode imaginar o que é criar filhos. É uma batalha espiritual. Sim. Por isso que eu digo que quando você cumpre os princípios, Deus vai cumprir as promessas. Por isso que Deus chamou você, Tiago, para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. O pai é a voz que dá destino, né? E você sabe muito bem que tudo que o inimigo está fazendo hoje... o inimigo está dando o melhor dele para tirar o pai de casa. Porque ele sabe, se o pai sai de casa, ele perde a provisão, a proteção e o destino profético. Você imagina, ele fica meio confuso. Né? Eu estava vendo esses dias uma pesquisa do IBGE que eu achei fraca. Eu acho que tem mais gente, foi generosa essa pesquisa. 5.600.000 crianças no Brasil não têm pai. Não tem pai. Quantas? Desculpa. 5.600.000 pessoas, mas eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Eu vi, é uma pesquisa recente, mas logicamente que tem pessoas que não falam na pesquisa e tal, mas bota aí, eu acho que passa de 8 milhões. Eu acho que passa de 8 milhões. Então, a ausência do pai é distúrbio. Você imagina um filho que cresce sem a presença do pai, porque como eu falei, a presença do pai gera segurança emocional. E você fala muito isso, pastor Dário, no seu livro, que está aí ao seu lado, esse Paternidade, que tem sido uma referência para mim, o livro Paternidade. Esse livro aqui, Paternidade, eu dou as dicas, por exemplo, eu falo do impacto, da plenitude da paternidade e falo também das consequências do fracasso da paternidade. Por exemplo, todo fracasso da paternidade tem uma sentença.
Mas agora eu quero ouvir vocês. Quero que vocês me perguntem. Mas esse seu livro tem me ajudado muito. Tem sido uma referência. Pode perguntar, filha, aqui Não, você não manda. sei. Eu? Falta de perguntas você tem também? Já Não, falei umas isso 3 aqui. são as anotações. Eu tenho uma pergunta, seu Dário, assim, que se você tivesse que deixar, né, um conselho muito forte, né, seja para mim, seja para todo mundo que estiver nos assistindo, como começar a ser um pai mais presente? Bom, primeiro, o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos, o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos é o tempo de qualidade. Presença é muito importante. Por exemplo, um pai, ele precisa saber com quem... pode perguntar, João Vitor. Aproveitando a pergunta do meu pai, há uns 2 anos, 1 ano, eu vivia falando para minha mãe que eu queria um irmão mais velho. Porque meu pai não era muito presente, mas hoje ele é, graças a Deus. Que eu falei que ele me atendeu, Deus, amém. E eu queria para, me ensinar a viver, ter menos risco de errar, mas eu percebi que quanto mais eu erro, mais eu avanço para a vida. Amém. E esse irmão mais velho é meu pai. Uau! Ele é o melhor. Hoje, em 2024, a presença dele me tornou muito melhor. E hoje, agora, eu falo pra minha mãe que irmãos mais novo, agora é o que eu quero. Não precisa nem mais de irmão, não. Que coisa forte, meu irmão. Por isso que eu falei para você, gente, a presença do pai é muito forte. Você precisa ser um pai presente. Aliás, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou dar algumas respostas para as tuas perguntas. Primeiro, se você quer ser um pai forte, se você quer ver filhos impactando uma geração, eu sempre falo uma coisa. Quais são as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Olha que pergunta. Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? É muito forte, porque tudo depende do pai.